coisa, vou explicar o que realmente significa a Kabbalah. Nós acreditamos, daqui a 2 dias, nós estaremos comemorando a data que Moisés recebeu sobre o Monte Sinai a Torá, que são os ensinamentos básicos da religião judaica e de todas as, também base também para várias outras religiões, que é a Bíblia. E na hora que ele recebeu esses ensinamentos, também ele recebeu ensinamentos mais profundos, esotéricos, que não foram transmitidos ao público de uma forma geral, mas foi guardado em segredo e passado de geração em geração apenas para poucas pessoas. E essa tradição, em hebraico, tradição, é Kabbalah, recebimento, um recebeu do outro. E nas últimas gerações, isso foi, de uma certa forma, difundido ao grande público. Por aí afora, existem vários conceitos, várias aulas e estudos de Kabbalah, mas, logicamente, nem todos têm uma base digna, fidedigna. Isso foi de uma forma difundida, nem sempre no lugar certo. Então, vamos tentar explicar alguns detalhes. Logicamente, é uma ciência muito profunda e não dá para transmitir isso aqui numa aula dessa forma. Seria um estudo de vários anos, mas algumas colheres de chá, como podemos dizer, alguns conselhos, alguns ensinamentos que nós podemos levar na Kabbalah para o nosso dia a dia. Então, essa primeira aula que nós vamos falar é como o segredo para chegar ao sucesso, conforme a visão da Kabbalah. Primeira coisa, o que quer dizer a palavra sucesso? Sucesso é algo muito relativo. A pessoa que tem um sucesso, nem sempre isso é conforme as suas expectativas. Às vezes ele espera pouco, e ele recebe muito mais. Às vezes ele recebe mais e ele recebe pouco. Mas tudo isso aqui é um sucesso relativo, cada um no seu assunto. Mas em hebraico a palavra sucesso é Hatzlacha. Hatzlacha quer dizer algo que está acima do normal. Isso quer dizer a palavra sucesso. Hatzlacha. Não apenas um sucesso corriqueiro, algo esperado, algo acima do esperado, algo que a pessoa pode receber com uma dá para entender aqui uma bênção muito especial. E existe um segredo para chegar a esse sucesso, e é isso que nós vamos tentar explicar aqui nesse momento em poucas linhas, pelo menos dar um pequeno parecer. Primeira coisa, muitas pessoas costumam dizer, olha, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu não estou falando, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu falo a realidade. O que é realmente a realidade? A realidade que nós enxergamos? Ou existe algo além daquilo que nós conseguimos enxergar? O conceito de sofrimento, quando a pessoa passa por privações, que ele chama o pessimista de realidade, é algo um pouco também relativo. Então aqui nós temos na primeira folha desse conjunto que nós temos, que eu entreguei para todos, em hebraico, nós temos aqui a palavra, logicamente, os ensinamentos cabalísticos são baseados também nos ensinamentos da Torá e na língua sagrada, que é o hebraico. Então, no hebraico tem segredos muito profundos sobre cada coisa, como funciona dentro da nossa vida. Não é apenas uma língua como todas as outras que foram aleatórias, a escolha das palavras, a convivência entre as pessoas. No hebraico, conforme os ensinamentos cabalísticos, foi a língua que Deus criou o mundo. Então, na língua do hebraico se encontram os segredos de cada fato que acontece no mundo. Então, aqui nós temos na primeira página o conceito de tzara. Tzara quer dizer o aperto, ou em hebraico se fala o sofrimento, a desgraça. Tudo é chamado tzara. As letras em hebraico em cima, aqui formamos tzara, temos aqui 3 letras, tzadik, reish, rei.
Nós vamos explicar daqui a pouco que simboliza essas letras. Nós acreditamos que quando houve a criação do mundo, Deus usou a língua hebraica para criar as várias criaturas do mundo. Ele também usou combinações de letras. Às vezes tem duas palavras que elas contêm as mesmas letras e intimamente elas têm o mesmo significado. Apesar que superficialmente são assuntos diferentes, podem ser até mesmo contrários, mas na prática elas têm o mesmo significado. Então, embaixo da letra tzara, que é formado por essas três letras, em hebraico tzad e rei, eu dispus as letras de forma diferente e forma a palavra tzohar. Tzohar quer dizer brilho. Onde nós encontramos essa palavra? Quando houve, no início da criação, houve o dilúvio, a história do dilúvio de Noé, da arca de Noé. Está escrito que durante o ano inteiro as chuvas caíram, a água subiram, o mundo ficou debaixo de águas. Então Deus pediu para Noé fazer uma arca, na qual ele ia colocar todas as espécies de animais que existiam no mundo. E na família de Noé, que seriam para dar continuidade à humanidade. E lá consta na Bíblia exatamente como é feito cada um dos aposentos dessa arca. E lá está escrito que você vai fazer uma janela e uma luminária para trazer luz para dentro da arca. Como chama essa luminária? Tzohar. É isso que nós temos aqui. Tzohar, o brilho. Dentro do dilúvio, existe uma discussão entre os sábios se aquilo era uma janela ou era uma pedra preciosa que refletia a luz própria. Mas Tzohar quer dizer brilho. Duas palavras com as mesmas letras, parece que elas são contrárias uma da outra. Uma quer dizer aperto, quer dizer desgraça, quer dizer infortúnio, quer dizer privações. Tzohar, luz, brilho, totalmente diferente. As duas têm as mesmas letras. Conta-se uma história que tinha uma vez um homem de negócios que ele tinha vários problemas. Problemas com os concorrentes, dívidas para pagar, muitos cheques devolvidos. Muitos quem trabalha com comércio conhece, principalmente na época atual, que realmente a situação não era das melhores. E, logicamente, ele tinha dívidas no banco, cobradores, muitos problemas. Ele falava que ele achou a solução de todos os seus problemas numa viagem que ele fez. Ele viajou de avião, ele pegou o avião, ele subiu, e quando ele subiu, ele olhou a cidadezinha dele onde ele morava, com todos os problemas, e foi cada vez ficando menor, até que desapareceu. Falou, está vendo? Meus problemas desapareceram, ficou por trás. Realmente ele subiu no avião, tudo desapareceu, a cidade desapareceu. Quem ouve essa história acha que o homem é um tolo, bobagem, que desapareceu, está tudo lá, ele só não está vendo. Mas na verdade, existe aqui algo muito interessante. Existe aqui um segredo que realmente pode dar certo. Do lado contrário dessa folha que vocês têm, esse tzara, nós temos, no verso dela, nós temos uma folha branca, que nessa folha branca tem um ponto preto. Isso significa a palavra tzara. Quando a pessoa olha essa folha, o que ele está vendo aqui? As pessoas estão vendo ponto preto. Mas na verdade ele não está enxergando o ponto preto. Tem muito mais branco do que preto. O preto é apenas um ponto. Tudo que está em volta é branco. Quando a pessoa coloca a folha, olha para o ponto preto, coloca do lado dos olhos dele, ele vai ver tudo preto. Quanto mais a gente afasta, o preto fica menor, fica cada vez, até que quando nós colocamos na parede, nós olhamos de longe, até que ele fica imperceptível, até que nós podemos encontrar que só existe somente o branco, o preto desapareceu. O que quer dizer isso? Quando eu olho o preto de perto, parece que é tudo preto. Para mim conseguir enxergar que existem coisas boas na vida, eu tenho que deixar se afastar um pouquinho desse pontinho, e aí realmente eu vou conseguir enxergar que tem muito branco em volta dele. A palavra em hebraico tzara, que eu escrevi, eu traduzi aqui, não como desgraça, não como infortúnio, não como privações, eu traduzi como aperto. Na verdade,
é mais do que aperto. Quer dizer estreito. A tradução da palavra tzalá verdadeira é estreito. Quando a pessoa olha estreito para um problema, ele só vai enxergar problemas. A pessoa, quando olha para o preto, ele só olha o estreito, ele só vê problemas. Quando ele começa a enxergar o mundo um pouco mais largo, enxergar as coisas como elas têm uma dimensão um pouco maior, o sofrimento, as coisas negativas começam a desaparecer aos pouquinhos, até que elas desaparecem completamente. E aí nós vamos entender que por que era tzará, por que era um aperto, por que era um infortúnio? Porque eu estava olhando muito estreito. Quando eu olho aqui distante, quando eu me afasto, eu consigo enxergar que na verdade tem aqui o que? Tzohar, um brilho, uma luz, que eu não conseguia enxergar porque eu me concentrei demais no lado negativo. Então isso na verdade é uma forma errada de pensar. Aquele que estava viajando de avião, realmente tinha razão. Quando as coisas ficam pequenininhas, elas desaparecem. O que quer dizer? Quando você deixa de se concentrar tanto nos teus problemas, nós conseguimos enxergar que em volta existe muita luz. Isso é o Tzohar. Dentro do dilúvio, que parecia que o mundo desapareceu, não vai chegar mais nada. Lá tinha o Tzohar. Tzohar, aquela janelinha, aquela pedra preciosa que brilhava, dizendo que no caso não está perdido. Ainda existe muito brilho para nós entendermos, para nós sobrevivermos. E isso deve ser aplicado na vida de cada um. A pessoa tem que começar a olhar um pouquinho as coisas boas da vida e não se concentrar tanto nas coisas negativas. Normalmente, quando uma pessoa passa por um certo aperto, ou ele passa por uma situação difícil, a cabeça dele fica tão ocupada com isso que ele não tem tempo de se desvincular desse assunto, ele pensa que a vida inteira está perdida. No Talmud, ele fala sobre isso um dito que um prisioneiro, falando já em português, um prisioneiro não se liberta sozinho da sua prisão. A pessoa que está aprisionado, para ele sair da prisão, tem que vir alguém de fora tirar ele da prisão. Um prisioneiro não se liberta sozinho da prisão. Isso aqui é um exemplo, uma metáfora, que aqui o prisioneiro nós estamos falando quando nós estamos aprisionados em nossos pensamentos negativos, é difícil nós nos livrarmos desse assunto. Qual é a solução? É sairmos desse pensamento, sair da prisão, sair de outro lugar. Nós devemos se afastar do nosso pensamento de algo negativo e olhar apenas as coisas boas, e dessa forma, aos pouquinhos, nós conseguimos sair do aperto e entrar então no brilho. O homem foi criado diferente do animal. O animal ele foi criado com a cabeça e o corpo no mesmo nível. Está no mesmo nível. Ele anda em 4 patas, está no mesmo nível. O homem, diferente do animal, ele foi criado com a cabeça acima do corpo. E mesmo quando a gente dorme, a gente coloca um travesseiro para colocar a cabeça um pouquinho acima do corpo. Se isso é fisicamente, é porque espiritualmente também ocorre. O corpo, nós temos o coração, o centro do corpo. Que do coração vem as emoções, é o sentimento, simboliza as emoções. Acima do corpo tem a cabeça, que é o nosso intelecto, que no intelecto nós temos a parte da lógica, onde nós podemos entender as coisas acima das emoções. E o homem tem uma obrigação, conforme os ensinamentos da Kabbalah, o homem tem a obrigação de cérebro dominar as emoções. A mente tem que dominar as emoções. Quando a pessoa se encontra numa situação de apreensão, ele tem que saber que o cérebro dele tem que controlar essa situação, e essa é a forma dele já sair dos seus problemas. Primeira coisa, trazer para si a tranquilidade. E isso nós chamamos um pensamento positivo. O pensamento positivo atrai forças positivas. E existe um ditado judaico antigo que ele fala: pense bem e vai ser bom. E isso realmente funciona. Um pensamento positivo pode mudar a vida da pessoa. Existia
um sábio talmúdico, que ele se chamava Nahum Ish Gamzu, Naum, o homem do Gamzu. O que quer dizer o homem do Gamzu? Gamzu quer dizer também isso. Por quê? Porque tudo que acontecia para ele, ele dizia Gamzu letová, isso também é para o bem. Isso também é para o bem. Assim ele repetia sempre. Gamzu letová, isso também é para o bem. Eu coloquei aqui a frase na próxima página. Gamzu letová, que quer dizer? Isso também é para o bem. A pessoa tem que saber que tudo que acontece com ele também é para o bem. Então o Talmud nos conta, Talmud, que é a base da lei oral, da tradição judaica, ele conta para nós a seguinte história. Quando Israel estava debaixo do Império Romano, tinha um decreto que veio de Roma, que o objetivo era trazer grandes impostos sobre a população judaica, que eles não tinham condições, aumentou muito os impostos, eles não sabiam o que fazer. Então eles queriam mandar alguém para o rei, para falar com César, para Roma, para tentar revogar esse decreto. Então eles escolheram esse sábio, chamado Nahum Ish Gamzu, que tudo o que acontecia era uma pessoa de uma fé muito grande, que tudo o que acontecia com ele, ele falava Gamzu letová, isso também é para o bem. Então eles mandaram para ele uma cesta, um baú cheio de pedras preciosas, para ele tentar com isso presentear o rei, e dessa forma ele tentar revogar o decreto, convencer o rei a revogar, tentar subornar o rei com com umas pedras preciosas para ele revogar o decreto. Então esse Nahum Ish Gamzu pegou o seu baú e começou a sua viagem para Roma. Quando ele chegou no meio do caminho, ele parou num hotel, quer dizer, numa estalagem no meio do caminho, não existiam hotéis, e naquela estalagem ele colocou o seu baú debaixo da cabeça e dormiu. No meio da noite, o dono da estalagem, que ele costumava também limpar os visitantes, ele entrou no quarto e, sem acordar, Nahum pegou o baú e pegou todas as pedras preciosas para ele e encheu o baú de terra. Encheu de terra. E quando Nahum acordou no dia seguinte, ele abriu o baú, ele viu que tinha só terra. E cadê as pedras preciosas? Ele falou, Gamzu letová, isso também vem para o bem. E ele viajou, ele foi até Roma. Quando ele chegou para o rei, ele falou, olha, eu vim aqui a mando da comunidade judaica para tentar revogar seu decreto. E eu trouxe aqui um presente. Ele trouxe o baú e deu para o rei. Quando César, que era o rei de Roma, abriu o baú, ele viu terra, falou, essa pessoa está querendo me enganar, está querendo me desprezar, me envergonhar. Mandou prender esse mensageiro e mandou trazer novos decretos contra a comunidade judaica. Então, Nahum, quando ele ouviu esse decreto, ele falou, Gamzu letová, isso também é para o bem. Entre os conselheiros do rei, tinha um estudante de todas as religiões do mundo, e ele falou, olha, essa terra, se veio do povo judeu, deve ser uma terra abençoada. Porque está escrito que o patriarca Abrão, ele sozinho venceu a guerra contra 4 reis. E qual era a arma secreta dele? Ele tinha uma terra milagrosa, que quando ele jogava nos inimigos, cada grãozinho de terra virava uma flecha. Talvez é essa terra que eles mandaram. Então o rei, ele decidiu mandar esse baú para os seus exércitos, que estavam em guerra com os bárbaros naquela época. E eles usavam essa terra, jogavam nos inimigos, elas se transformavam em flechas e com isso eles ganharam a guerra. E o rei ficou tão contente com esse presente, mandou tirar da prisão Nahum, deu para ele, pegou o baú, encheu de pedras preciosas e mais ainda, mais outros baús e tudo. Falou, olha, isso é um presente para você pelo grande achado que você me trouxe e, além disso, eu vou revogar todo e qualquer decreto contra a comunidade. Então Nahum ele falou, está vendo? Gamzu letová, isso também vem para o bem. Essa é uma história que o Talmud nos conta. Logicamente, todas as histórias nem sempre a gente interpreta ao pé da letra, mas aqui o Talmud está dando para nós um segredo. Para que a pessoa consiga transformar fatos negativos da sua vida sempre em positivo, além de ter sempre o pensamento
positivo na cabeça, ele tem que ter sempre na boca dele essa frase. Gam zu letová. Por isso eu deixei aqui bem grande, para cada um ter isso aqui. E sempre repetir a cada momento. Qualquer coisa que ele acha, será que é bom, será que é ruim, será que está certo ou está errado? Sempre repita essa frase. Gam zu letová. Isso também vem para o bem. Porque isso é uma frase poderosa que atrai bênçãos celestiais de uma forma acima da natureza. Quer dizer, a pessoa, a princípio, ele não reconhece o bem que se encontra escondido dentro de cada fato. Mas no momento que ele começa a se treinar, começa a melhorar o seu pensamento e tomar essa decisão, Gam zu letová, então isso é uma lição que nós aprendemos nesse trecho talmúdico que deve ser aplicado na nossa vida em todos os momentos. Então isso é uma forma de explicar aquilo que nós falamos antes, que pense bem e a coisa vai ser positiva. Vamos agora para a próxima folha. Nós encontramos aqui um desenho. Esse desenho muitos conhecem, que isso aqui é o símbolo da medicina, uma cobra em volta do mastro. Nós vamos olhar nos dicionários, na Wikipédia, nos dicionários na internet, vão dizer que isso aqui veio da mitologia grega, uns explicam dessa forma, outros explicam daquela forma, mas na verdade esse desenho consta claramente na Bíblia. No Números, capítulo 21, ele descreve o que aconteceu. O que aconteceu, que onde surgiu esse desenho, a Bíblia nos conta que quando o povo de Israel ele peregrinava no deserto 40 anos. Eles viajavam pelo deserto. E eles não tinham que comer além da maná que caía diariamente do céu. Isso que era a comida. Era um pão celestial, milagrosamente, que eles se sustentavam dele. E tinha um poço que acompanhavam eles também no deserto, de lá eles bebiam a água. Milagrosamente. Quem lê a Bíblia vê realmente esses fatos claramente. Chegou o momento que o povo já não aguentava mais. Era maná do almoço, maná de jantar, maná de café da manhã, maná o dia inteiro. Então está escrito que o povo foi reclamar com Moisés. Eles foram reclamar com Moisés que eles já não aguentam mais esse pão leve que entra nos ossos deles, não sentem fome, mas não tem isso. Não tem outro pão, não tem outra coisa. Não tem outro menu. 40 anos no deserto comendo só maná. Foram reclamar com Moisés. Mas na verdade estavam reclamando de barriga cheia. Quem queria podia fazer, tinha muitos rebanhos, podiam fazer carne, mas eles queriam que Moisés, já que ele estava dando, que dê uma outra coisa, mude um pouquinho a opção. E eles reclamaram também contra Deus. Será que é isso que Deus dá para nós? Então, o que aconteceu? Conta para nós que Deus mandou então cobras e escorpiões e serpentes que atacaram o povo. E eles picaram eles e mataram muitas pessoas. Quando o povo se viu nessa situação, eles foram reclamar, foram agora falar com Moisés de uma forma diferente, foram pedir desculpa. Eles pediram para ele, reze por favor para Deus e tire de nós essas cobras. Então Moisés, ele rezou para Deus. Então Deus falou para Moisés o seguinte, faça para ti uma cobra de bronze, coloca ela em volta do mastro e coloca ela num lugar superior e todo aquele que foi mordido pela cobra vai olhar para cima para essa cobra e vai se curar. E assim, Moisés fez uma cobra de cobre, colocou no mastro, colocou em cima, num lugar superior e todos aqueles que olhavam para cima se curavam. Isso é o símbolo da cobra em volta do mastro. Que isso já tem desde a época de Moisés. Com isso ele curou todo o povo. E logicamente nós não temos royalty, então todo mundo usa hoje em dia isso aqui como símbolo da medicina. O que significa essa cobra? Então os sábios talmúdicos, que eles interpretam esse trecho da Bíblia, eles perguntam o seguinte, será que Deus, para curar o povo, precisava dessa cobra? Uma cobra de cobre vai salvar as pessoas? O que significa essa cobra? Se Deus quer curar as pessoas, manda a cura. Por que precisava dessa cobra? E será que uma cobra mata, uma cobra dá para viver? Não dá para entender. O que simboliza essa cobra? Então, sábios explicam o seguinte.
A cobra queria dizer, olhe para cima. Olhe para cima. Não fique olhando só para baixo. O que quer dizer isso? No momento que o povo estava reclamando nos seus assuntos físicos e mundanos, estava tudo ruim para eles. Então, eles foram reclamar, eles foram castigados. Chegou o momento que eles se arrependeram do fato que ocorreu. Então, como eles podiam se curar disso? Então, Deus mandou Moisés colocar uma cobra num lugar superior para que todo mundo olhasse para cima. Se eles olhassem para cima, eles queriam dizer que eles estão olhando para Deus. E aí eles entregariam seu coração para Deus. O que eu estou olhando tanto para os meus assuntos materiais e mundanos? Vou olhar para cima, eu tenho que olhar que existe algo muito mais sublime, existe um patamar espiritual que está muito acima das nossas forças. Olhe para cima. Essa que era a mensagem da cobra. Agora os sábios cabalísticos, eles perguntam o seguinte, tá bom, se era só para olhar para cima, imagina o trabalho que Moisés teve para fazer uma cobra de cobre. E o trabalho que ele teve para montar tudo isso aqui. Não seria muito mais simples colocar uma seta? Olhe para cima. Mais simples, pega um cartaz, coloca uma seta, olha para cima, acabou. Precisava Moisés fazer uma cobra de cobre, colocar sobre o mastro, colocar em cima, para que todo mundo olhasse para cima. O que quer dizer isso? Então aqui tem uma explicação cabalística muito interessante. Aqui é uma lição muito importante para todos nós. Deus criou esse mundo perfeito. O homem conseguiu estragar um pouquinho, muitas coisas, mas de qualquer forma, o homem foi colocado aqui para melhorar o mundo que Deus criou. Apesar que Deus criou ele perfeito, mas o homem consegue melhorar o mundo que Deus criou. Certas coisas que acontecem aqui nesse mundo, parece que elas obscurecem a presença divina. E o nosso trabalho é revelar que atrás de cada fato desse mundo, existe a presença divina. E mais ainda, tudo que acontece no nosso âmbito material, no nosso andar aqui inferior, a mesma coisa acontece nos andares superiores, nos mundos mais elevados. Só que lá, tudo é o máximo do positivo. É o máximo do bom, é o máximo da melhor forma de viver, da felicidade. Quando acontece algo negativo aqui embaixo, Deus fala para a pessoa, olhe para cima. O que quer dizer olhe para cima? Não olhe para cima, olhe para Deus. Olhe para cima, que lá em cima tem a mesma coisa acontecendo, mas do lado positivo. Às vezes a pessoa passa por certas ocasiões. Vou contar uma história. Tivemos agora, todo mundo está sabendo, do ônibus, o acidente que teve na Mogi Bertioga agora. Tinham pessoas que chegaram atrasados, perderam esse ônibus. Eles estavam chateados, perdemos o ônibus. O que aconteceu? Salvaram a sua vida. A gente sabe, quando teve aqueles ataques de 11 de setembro, que os aviões, que os terroristas, eles pegaram um avião e foram contra a torre do World Trade Center, tinha lá uma pessoa que ele esqueceu um pacote, quando ele fez o check-in, uma maleta. E era uma maleta importante. Era o que nós chamamos o tefilim, aquilo que os objetos de orações dele. Então ele pediu para a aeromoça que ele precisava descer, ele esqueceu, ele precisava pegar lá. Falou, não, desculpe, agora o avião já está fechado, você não pode mais descer. Mas ele insistiu, ele falou, se você descer, você perde o voo. Falei, tá bom, estou disposto a perder o voo. Ele saiu do voo, ele foi pegar. O que aconteceu? Ele ficou sabendo algumas horas depois que aquela maleta salvou a vida dele. Olha para cima, quer dizer, aquele fato que você acha que agora é totalmente ruim, saiba que lá em cima está acontecendo a mesma coisa, numa forma positiva. Quando o povo pecou, estavam reclamando do maná, Deus mandou as serpentes. Para eles era a pior desgraça, pior do que comer maná todo dia. Estão comendo, as serpentes estão matando eles. E eles foram rezar para Moisés, então Deus falou, coloque uma cobra de cobre
sobre um mastro. O que significa isso? Eles têm que olhar para cima e não olhar para cima apenas para Deus. Olhar para cima e ver que lá em cima também tem uma cobra. A mesma cobra que está aqui embaixo. Só que lá é positivo. Se a pessoa se conscientiza dessa forma, ele acaba entendendo que essa aqui embaixo também é positiva. Ele acaba também de encontrar o antídoto para o veneno da cobra. Sabendo que ela, na sua fonte é positiva, ele consegue atrair aquilo para baixo, essa fonte, para que possa realmente se revestir dentro desse mundo material. E isso significa a cobra no mastro. Quer dizer, a cobra aqui embaixo pode ser que é a fonte de todo o mal. Por causa da cobra, a Eva e Adão comeram no fruto do primeiro fruto, trouxeram pecado para o mundo. Mas quando ela está lá em cima, está sobre o mastro, ela é totalmente positiva. Então essa na verdade é a explicação do dito que nós falamos anteriormente. Gam zu letová. Isso também é para o bom. O que quer dizer? O próprio fato que nós estamos mostrando aqui embaixo, que parece para nós negativo, também isso, letová, também isso é para o bom. Porque nos mundos superiores, isso é totalmente bom. Então automaticamente se transforma numa outra realidade. E aqui nós vamos entender agora a diferença de um otimista e de um pessimista. O pessimista fala, sou realista. O que quer dizer realista? O pessimista, ele é uma consequência da realidade. Aquilo que ele vê, que ele enxerga, então isso levou o pensamento dele. Ele entendeu que está ruim, é uma consequência da realidade. A realidade está antes dele, e isso trouxe para ele o pessimismo. Ele viu coisas ruins, negativas. Então, isso pode levar ele ao desespero. Está desesperado. Isso pode levar ele à depressão, pode levar ele a sentimentos de perca e etc. E isso, na verdade, é uma consequência da visão dele deturpada do mundo. Que ele está enxergando o mundo tzará, muito estreito. Ele só está conseguindo enxergar o lado negativo das coisas. Ele está deixando de enxergar a parte positiva. Ele está deixando de enxergar algo muito mais profundo. Então, o pessimismo vem depois da realidade. Agora, o otimismo, ele faz uma nova realidade. Ele vem antes da realidade. Ele gera uma nova realidade. Ele não é uma consequência. Porque através que a pessoa tem fé em Deus, confiança em Deus, que ele sabe que tudo o que está acontecendo é para o bem, gam zu letová, então ele consegue transformar os fatos, na verdade, em coisas positivas. Agora eu falei aqui, fé e confiança, parece a mesma coisa. Tem fé em Deus e confiança em Deus. Mas na verdade aqui nós temos dois conceitos um pouco diferentes. Pode ser que não são totalmente diferentes, mas um pouco diferentes. O que quer dizer fé e o que quer dizer confiança em Deus? Fé em Deus quer dizer quando a pessoa acredita que tudo o que está acontecendo com ele está na mão de Deus. Isso quer dizer fé em Deus. Se é algo bom ou mal, Deus sabe o que faz. Talvez eu preciso passar por isso. Talvez não, com certeza. Deus sabe o que faz. Isso quer dizer fé em Deus. Que eu estou pronto para tudo que der e vier. Para o bom ou para o melhor, tudo vem de Deus. Eu nunca duvido que isso aqui vem de Deus. Isso aqui é o assunto de fé. Confiança não é somente isso. Confiança que a pessoa tem certeza que vai ser somente o bom. Não que tudo que vai acontecer vem de Deus. Não tem dúvida. Tudo vem de Deus. Mas ele acredita que tudo vem de Deus de uma forma tal que Deus é o máximo do bom. Então, com certeza, tudo o que está acontecendo é para o bom. Isso é confiança. Não é que ele tem fé que mesmo o ruim ele merece. Mas até mesmo uma coisa negativa, isso aqui é o bom. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa leiga. Ele entra no hospital, sem querer, ele entra numa sala de operação. O que ele vê? Ele vê um médico vestido de branco. Ele vê que a boca e o nariz estão tampados, tudo de branco. Parece, ele está com uma faca na mão, querendo fazer uma incisão em alguém que está deitado lá embaixo. Está deitado sobre a mesa. Então, o pensamento dele naquele momento é que ele está presenciando um homicídio.
um homem de branco, totalmente coberto, com uma faca na mão, querendo cortar alguém que está deitado em cima da mesa. Um homicídio. Mas, na verdade, ele é um leigo. Ele não sabe que esse paciente pagou um bom dinheiro, então, pelo menos o seguro dele, pagou um bom dinheiro para ele estar nessa situação. Há algo que ele pagou por isso. Porque isso vai salvar a vida dele. Contrário do que o espectador entende. Ele entende aqui que ele está vendo algo totalmente negativo. Mas, na verdade, ele está vendo aqui a solução para esse paciente. Essa operação vai ser a solução da vida daquele paciente. Então, aqui nós temos um exemplo de como nossa visão pode ver fatos totalmente contrários. Ele está vendo algo que ele está tirando a vida de alguém. Na verdade, tudo isso está sendo feito para dar uma longevidade para esse paciente. Justo o contrário daquilo que ele pensou. Então, isso quer dizer confiança. Confiança não é somente fé. Tudo que Deus faz, tem assim que é. Eu mereço, para o bom, para o melhor. Confiança que tudo realmente é bom. É mais do que fé. A confiança em Deus que tudo que realmente é bom. A pessoa, o pensamento da pessoa não tem que ser, olha, vai ser como Deus quiser. Não. Vai ser, lógico que vai ser como Deus quiser, isso não tem dúvida. O pensamento verdadeiro é que vai ser bom, porque Deus quer o bom. E quando a pessoa pensa dessa forma, que vai ser o bem, ele se entrega na mão de Deus e as coisas acontecem realmente de uma forma positiva. Então, essa é a diferença do otimismo e pessimismo. O otimismo, através da fé e da confiança em Deus, ele cria uma nova realidade. O pessimista é aquele que vê uma realidade que o homem enxergou e isso faz ele o pessimismo. Então, aqui é diferente, que nós estamos vendo leis de causas e consequências. O otimismo causa a realidade e o pessimista é uma consequência da realidade. Então, aqui nós vemos que a preocupação é algo totalmente negativo. A pessoa que se preocupa com o fato, é porque ele está faltando na fé em Deus. Se a pessoa se depara com uma situação, se ele tem como resolver essa situação, ele não pode se preocupar, ele tem que se ocupar, ele tem que fazer algo para resolver. Se por um acaso ele está numa situação que não tem como resolver, ele não tem forças, não tem condições de resolver, então ele tem que saber, agora ele entrega na mão de Deus, não tem que se preocupar. O que vai adiantar ele se preocupar? Se dá para se ocupar, se dá para você resolver a situação, vai lá e resolve. Se você não consegue resolver a situação, não se preocupe também, porque a preocupação é falta de fé. Demonstra que você não está acreditando que vem de Deus. Se é algo que está fora do teu alcance, com certeza isso vem de Deus, e de Deus só vem coisas boas. Então isso realmente é o trabalho, é um exercício diário que a pessoa tem que fazer com seu pensamento e mudar a sua maneira de entender as coisas, e dessa forma ele vai atrair sobre si realmente toda a bonança divina que pode ajudar ele em todas as situações. Nessa outra página, mais ou menos as dicas principais daquilo que nós falamos agora. Primeira coisa, o pensamento positivo. O pensamento positivo, isso atrai as bênçãos celestiais, as bênçãos divinas. A fé e a confiança em Deus. Saber que tudo vem para o bem, quer dizer, Gam Zu Letová, nós temos que repetir essa frase sempre, que essa frase vai nos trazer sempre alegrias e bons momentos. Gam Zu Letová, isso também é para o bom. A pessoa que vai se acostumar a enxergar isso aqui, então ele vai conseguir realmente ver o mundo diferente. Olhar para cima, que nem nós estamos vendo aqui o fato da cobra. Ele sempre tem que olhar os fatos, não como eles acontecem aqui embaixo. Olhe para cima. Vê como eles acontecem lá em cima, e lá em cima sempre é o positivo. Temos aqui um versículo dos Salmos, que ele fala o seguinte: lança a Deus o teu fardo, e Ele te sustentará. Lança a Deus o teu fardo, e Ele te sustentará. Vou contar uma história de um sábio, um grande sábio que vivia 200 anos na cidade de Anipoli, na Ucrânia. O nome dele se chamava Rabi Zusha. Rabi Zusha, ele era uma pessoa de um nível espiritual muito elevado. Rabi Zusha
era uma pessoa que não era muito abastado, não tinha grandes condições. Ele vivia de uma forma muito simples, mas ele era um mestre, um líder de uma grande comunidade, ele tinha muitos adeptos. E os adeptos, eles tentavam sustentá-lo da melhor forma possível, mas ele sempre vivia de uma forma muito simples. Quando Rav Zusha tinha dinheiro no bolso, ele não conseguia dormir. Não conseguia. Porque se ele tinha dinheiro no bolso, ele ficava com o pensamento, talvez tenha algum pobre que precisa desse dinheiro. E ele procurava alguém e entregava para ele esse dinheiro. Ele não conseguia dormir com dinheiro no bolso, sabendo que ele tem dinheiro em casa. Acho que isso aqui não é uma receita popular, né? As pessoas, assim que era. Todo dia, ele ia rezar de manhã cedo. Ele antes fazia uma imersão espiritual no mikveh, nas águas sagradas. Depois ele ia rezar. Depois ele voltava para casa para tomar café, que era também o almoço dele. Era uma refeição que ele fazia ao dia e de noite comia alguma coisa. Ele sentava na mesa, ele olhava para o céu e falava: Oi, Ribono Shel Olam, quer dizer, oh Deus, Zusha está com fome. Sim, ele falava, Zusha está com fome. E o ajudante dele ouvia isso aqui, ele trazia a refeição dele. De onde ele tinha essa refeição? Os adeptos juntavam algum dia alguma coisa e davam para ele a refeição, e o trabalho dele era servir ele, era o secretário dele. Então ele nunca pedia para o secretário: olha, por favor, está na hora de servir a comida. Não. Ele só levantava os olhos e falava: Oi, Ribono Shel Olam, Zusha está com fome. E ele trazia então para ele o café da manhã, que já era o almoço dele. E ele comia. Uma vez, esse ajudante, esse serviçal, ele pensou consigo mesmo: o que esse Zusha pensa que ele é? Ele está pedindo de Deus? Sou eu que dou para ele a comida. Ele tem que pedir para mim. Então ele tomou a decisão que no dia seguinte, enquanto que ele não pedir para ele, ele não vai servir para ele a comida. Não vai servir. Ou ele pede para ele, ou ele não serve a comida. Então, no dia seguinte, Zusha acordou de manhã cedo e ele foi em direção para fazer a imersão diária dele, que ele fazia num riacho lá perto. Mas era um dia muito chuvoso e estava muita lama no caminho, e ele devagarzinho foi andando. E do outro lado, até que ele teve que passar uma ponte em cima de um riacho. Do outro lado, veio o ricaço da cidade. Ele viu um velhinho no caminho dele, falou: sai do meu caminho, empurrou ele. E ele caiu na lama, se sujou todo, e ele passou e foi embora. Zusha se levantou, se limpou o que ele podia, fez a imersão e ele foi para a sinagoga, ele foi rezar. Quando ele chegou na sinagoga, na reza, estava todo enlamaçado, todo sujo de lama. As pessoas falaram: o que aconteceu? Zusha, que está todo sujo de lama. Aí perguntaram para ele: o que aconteceu? Sei lá, alguém me empurrou lá, me sujei, mas está tudo bem, vai dar tudo certo, vamos rezar. Então todo mundo falou: olha, alguém empurrou o rabino. Sujaram ele, o mestre, o grande sábio, sujaram ele de lama. Todo mundo começou a falar. Até que a cidade inteira já sabia que alguém empurrou o mestre. Isso chegou nos ouvidos do ricaço. Falou: era o Reb Zusha que eu empurrei. Ele ficou desesperado. Falou: o que eu faço agora? Então ele foi perguntar para os amigos. Falou: olha, fui eu que empurrei ele. Eu não sabia que era o Reb Zusha. Como eu ia saber? Falou: mas como você empurra? Qualquer pessoa não pode empurrar. Sim, mas se fosse o Reb Zusha, eu não ia fazer isso. O que eu faço agora? Ele falou: olha, vai na casa dele. Pede desculpa para ele. E vai dar tudo certo. Mas se você já vai para a casa dele, leva para ele uma boa refeição, para ele, como um presentinho, para ele pelo menos se aceitar de bom grado. Não é que ele precisa disso, mas leva. Então esse homem preparou um café da manhã, um almoço com todos as melhores iguarias que ele tinha na casa dele. Ele foi com a bandeja para a casa da Zusha para pedir dele a comida. Naquele momento, a Zusha estava em casa, acabou de chegar. Ele levantou os olhos para o céu, ele falou: Ribono Shel Olam, Deus, Zusha está com fome. E o secretário que estava lá dentro falou: eu não vou trazer a comida para ele. Mas logo que ele falou isso, a porta se abriu e o homem entrou com uma bandeja e colocou a comida na frente dele. Aí ele entendeu: eu estou vendo que quem sustenta a Zusha realmente é Deus. Eu pensava que sou eu que trago para ele, mas quando ele fala Zusha está com fome, Deus, quem que sustenta ele realmente é Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto,
como nós falamos, 40 anos. Deus que mandava para eles diariamente a maná. Esse era o sustento deles. Não precisavam trabalhar. Não precisavam roupa, eles já tinham, a roupa crescia junto com eles. Vários milagres, não tinha problema. O momento, está escrito que cada um tem que se sentir como se ele fosse daqueles que comiam a maná diariamente. Ele tem que saber que quem traz para ele o sustento, Deus está dando para ele a maná diariamente. Ele trabalhou para isso. Ele foi e se esforçou para trazer o salário para casa, para trazer comida para casa. Mas ele tem que saber que quem que mandou a comida para ele foi Deus. Quem que mandou para ele o sustento foi Deus. Nós vemos pessoas que trabalham a vida inteira, grandes profissionais, e morrem na miséria. Nós vemos pessoas simples, bascates, que eles acabam abrindo grandes redes de lojas, sem nenhum estudo, sem saber escrever o nome dele. Como que isso acontece? É porque, na verdade, devemos saber que a bênção de Deus é que traz a riqueza. Não é a capacidade do ser humano. Nós encontramos, a Bíblia fala para nós, Deus fala o seguinte: nunca se esqueça, quando você vai entrar na terra de Israel, você vai trabalhar seu campo, você vai fazer seu trabalho, e você vai comer, você vai beber, e você vai dizer, está vendo o meu poderio? Eu consegui fazer toda essa riqueza. Lembra-se que foi Deus que te deu a força para fazer toda essa riqueza. Não foi de você. Tudo que nós temos, nosso sustento, nosso dia a dia, nossa saúde, tudo isso vem de Deus. Isso não é uma coisa que nós recebemos como fruto do nosso trabalho. Logicamente que a pessoa não pode ficar de braços cruzados e esperar que a coisa aconteça. Mas tudo isso aqui, temos que saber que no final das contas, tudo vem de Deus. Conta-se uma anedota judaica, que uma vez chegou um imigrante que veio da Europa, e ele chegou nas Américas, e ele começou a procurar um emprego. Afinal de contas, ele é refugiado. E quando ele chegou lá, ele começou a bater nas portas. Aí ele foi numa sinagoga e queria ser o zelador da sinagoga. É um trabalho fácil, que ganha alguns trocados e tal, bem, e ainda ganha caixinha. Ia ser o zelador da sinagoga. Pelo menos ia começar a vida. Aí ele foi numa sinagoga, queria ser zelador. E o homem falou, você sabe ler e escrever? Inglês? Eu falei, não sei. Então, se você não sabe ler e escrever inglês, então você não pode ser o zelador. Pelo menos ler e escrever, você tem que saber. E ele foi para outra, e assim depois começou a procurar vários empreguinhos e nada. Ele vendo que ninguém dava, ele sabia ler e escrever, mas não inglês. Ele foi refugiado da Europa. Então ele viu que ninguém dava para ele emprego. Então ele começou a ser mascate na rua, vender coisinhas assim. E disso ele cresceu, e disso ele abriu uma lojinha, e disso ele abriu outra lojinha, e abriu uma rede de lojas. Ele abriu um grande department store, uma coisa muito grande, e ficou uma pessoa muito rica. Quando ele já abriu as últimas lojas dele, já tinha 50 anos de trabalho, fizeram para ele uma grande festa, uma inauguração, fizeram para ele uma grande festa. E veio a televisão, era um magnata, um homem dos mais ricos que tinha. E vieram entrevistá-lo. Falaram para ele, olha, tudo isso que você conseguiu, sem saber ler e escrever, você conseguiu fazer tudo isso. Imagina se você soubesse ler e escrever, o que você seria hoje? Ele falou, eu seria o zelador de uma sinagoga. Se eu soubesse ler e escrever, eu seria o zelador. Ele tem que saber, lance a Deus o teu fardo e Ele te sustentará. Nós temos que saber, isso é chamado, mande teu pão sobre as águas e ele vai voltar. A pessoa tem que saber que a preocupação dele no seu dia a dia, como ele vai chegar para isso, a preocupação leva ele apenas a atrapalhar o seu negócio. Quando ele entrega tudo na mão de Deus, lógico, Deus não quer que a pessoa fique parado esperando o que vem do céu. Trabalhe, faça alguma coisa. Tem que ter um recipiente para onde vai chegar as suas bênçãos. Mas não pense que todo o teu trabalho é a fonte do teu sustento. Teu trabalho é apenas um jeitinho que Deus arranjou para transmitir para você o teu sustento aqui embaixo. Então isso é mais algo importante que nós devemos entender na nossa vida, que isso realmente traz, quando a pessoa sabe que todo o sustento dele vem de Deus, então ele vai trabalhar de uma forma diferente. A concorrência ileal não vai existir.
não vai existir roubo, ou não vai tentar enganar outro para isso. Porque ele sabe que, na verdade, como ele vai ir contra Deus para receber dele o sustento? É uma coisa que não combina. Existe no Talmud um dito que ele fala o seguinte: o ladrão, antes de ele entrar numa casa, quando ele já está na porta para entrar na casa e para arrombar a casa, ele reza para Deus para ter sucesso. O que quer dizer ele reza para Deus para ter sucesso? Ele está fazendo algo contra a vontade divina. É porque a fé dele é muito superficial. Ele acredita que vem de Deus, mas ele acha que ele também tem participação disso. Então ele consegue fazer algo contra a vontade de Deus e pede para que Deus dê um jeitinho para que as coisas dê certo também para ele. Então isso, na verdade, é o que nós chamamos a falta total de fé. A fé não interiorizou ele. Ele acha que tudo vem dele. Então daqui, isso dá para ele a possibilidade de cometer vários erros e até erros gravíssimos. Então isso que é para nós um novo ensinamento. Lança a Deus teu fardo e ele te sustentará. A pessoa tem que saber. Quando o Reb Zusha falava, Deus, me dá meu sustento. Zusha está com fome. Ele fala, Zusha está com fome. A intenção dele realmente era essa. Ele sabia, ele entendia que tudo vem de Deus. Ele sabia que não vem do secretário, não é daquele que outro. Deus. E Deus pode mandar através desse, pode mandar através daquele. De alguma forma vai chegar para mim. Então por isso, quando ele ia dormir, ele não precisava do dinheiro para ele. Deus já vai mandar amanhã, vai dar um jeitinho de mandar. Então o que vai fazer com esse dinheiro? Ele tem que dar para alguém que precisa disso aqui. Então isso era a maneira dele de pensar. Isso realmente era o trabalho dele a vida inteira. E agora na última linha nós temos algo muito interessante. Que na verdade é a explicação de tudo aquilo que nós falamos até agora. Que nós chamamos a divina providência. O Talmud nos conta que tinha um grande sábio, ele se chamava Rabi Akiva, foi um grande sábio, o chefe do Talmud. E certa vez, teve um ateu na casa dele, um herege, que ele começou a discutir com ele, e queria que ele provasse que Deus existisse. Como você me prova que Deus existe? Rabi Akiva falou, olha, hoje eu não estou com muito tempo para discutir contigo, volta amanhã, e aí nós vamos falar sobre esse assunto. Chega amanhã essa hora. Tá bom. No dia seguinte, quando chegou aquela hora, o homem bateu na casa de Rabi Akiva, ele não estava, então ele foi entrando. E ele viu sobre a mesa que tinha um quadro com uma paisagem linda, muito bonita. Ele ficou impressionado com essa paisagem. Ele perguntou para Rabi Akiva, e aí Rabi Akiva chegou, você já chegou? Boas-vindas. Me fala uma coisa. Quem é o autor dessa obra, desse desenho tão bonito, essa pintura? Uma paisagem tão detalhada, coisa linda. Aqui vai olhar, você não sabe o que aconteceu, isso é o fruto de um grande acidente. Foi um fruto de um grande acidente. Ontem, não sei lá, meus netos estavam cheios de tinta aqui em cima da mesa. E um tropeçou e derrubou toda a tinta em cima desse quadro e surgiu esse desenho. Foi um acidente. Derrubaram tinta aqui em cima e surgiu esse desenho. Homem, olha isso aqui. Não, você está gozando na minha cara? É impossível. Tinta jogada vai fazer um desenho tão perfeito, cada detalhe. Tem que ter um autor dessa obra. Tem que ter aqui um artista e um dos melhores para fazer um desenho tão bonito como esse. Rabi Akiva falou, ouve suas palavras, falou Rabi Akiva. Um quadro que é um simples desenho. Você está dizendo que precisa ter um grande artista? Olha para o mundo que nos cerca. Cada detalhe do mundo é algo impressionante. Tudo ocorre no momento certo. Olha para a anatomia do ser humano. Cada célula tem que estar no seu lugar. Cada tecido tem que fazer de uma forma. Você quer me dizer que tudo se criou sozinho? Pós-cósmicos que se transformaram, sei lá o quê, e surgiu tudo isso aqui? Como pode ser? Se um simples quadro, você me diz que tem tanto que tem que ter um artista, é impossível que isso surja sozinho. Uma obra como essa que é o mundo, ou até o ser humano, ou até qualquer um animal, qualquer coisa que existe nesse mundo, tem que ter um Criador. Na verdade, essa ideia que o mundo tem um Criador, isso é uma coisa lógica, que todos entendem, pelo menos aqueles que querem entender. A pessoa que não entende isso aqui é porque ele quer arranjar uma desculpa, porque ele não deve seguir certas leis que o Criador colocou para nós. Mas, na verdade, é algo lógico, que todo mundo entende.
Mas a Kabbalah nos ensina um pouco mais profundo. Deus não somente criou o mundo. Deus a cada minuto está criando um novo mundo. A cada minuto o mundo está sendo criado. Se nós pegamos um objeto, uma bola, nós jogamos ele para cima, ele vai subir. Contra as leis da gravidade, vai subir. Por quê? Porque nós estamos colocando uma força contrária à sua natureza. Então ele vai subir. E ele vai subir até quando dura aquela força contrária que nós colocamos sobre ela. A partir do momento que essa força terminou, ele vai voltar à sua natureza, à sua inércia, e a bola vai voltar e vai descer para o lugar dela. O mundo, antes de Deus criar, não existia, era zero, totalmente zero, absoluto. Deus criou o mundo com 10 ditos, falou, apareça, haja luz, haja. Quando ele criou, ele colocou uma nova força, o mundo se criou. Mas como que ele veio do nada, a natureza do mundo é voltar a ser nada. Então a cada segundo, Deus está criando novamente o mundo. Não é que uma vez ele criou e deixou, e assim o mundo, a cada segundo, Deus cria novamente esse mundo. Então sobre isso consta no Talmud, que ele fala o seguinte, não existe um pintor igual a Deus. O que quer dizer? Um pintor faz um quadro, fez um trabalho bonito. Agora imagina, como funciona as impressoras. As impressoras, quando elas imprimem uma linha, depois uma outra linha, depois uma outra linha, assim por diante, até que forma todo o texto, todo o desenho, o que for. Mas a impressora vai linha por linha. Deus, quando criou, Deus é o pintor desse mundo. E a cada segundo ele cria esse mundo. Quer dizer, a cada segundo ele desenha apenas uma linha. Depois que termina esse segundo, mais uma linha. E mais uma linha. E toda a nossa história são feitos de segundos que está sendo criado e tem que ser uma conexão com a outra. Imagina uma pessoa conseguir fazer um quadro, desenhando linha por linha. E tem que já imaginar como vai ser o final do quadro e já montar cada linha para saber todas as cores que tem que combinar. É essa forma que Deus cria o mundo, não criou. Cria o mundo a cada momento. E já que ele cria o mundo a cada momento, ele cuida de cada coisa que acontece nesse mundo. Tudo é conforme a sua vontade. Não existe nada, a pessoa não pode dizer que ele faz isso porque ele assim decidiu. Não, Deus criou, agora nesse momento ele acabou de criar esse mundo. Uma pessoa que pensa dessa forma, ele se livra de um grande problema. As pessoas têm um grande problema, que isso atormenta a vida deles. A dúvida é o maior problema. Por exemplo, a pessoa vai comprar um apartamento. Então ele vai lá, observa, olha no jornal todas as possibilidades e visita um por um. E ele vê, esse aqui tem esse problema, aquele tem outro problema. Até que ele vai achar um apartamento. É uma dúvida. Ele tem algumas opções. É uma dúvida o que ele vai fazer. E isso atormenta ele. E mesmo depois que ele comprou o apartamento, ele está duvidando. Será que eu fiz a coisa certa? A vida inteira ele vai ficar com esse problema na cabeça. Será que eu fiz a coisa certa? Mas no momento que nós acreditamos na divina providência, a gente sabe que ninguém compra um apartamento que já não estava destinado para ele. Ninguém. Se você comprou esse apartamento, Deus te colocou lá. Não existe que você, não precisa procurar tanto. Aquilo que você vai escolher, você vai acabar escolhendo aquilo que estava previsto. Se você vai demorar 1 ano ou 1 dia para escolher, você vai escolher aquilo que estava previsto. Ninguém vai conseguir transformar isso aqui. E no momento que a pessoa já tem alguma coisa, não entre em dúvidas. Saiba que se isso aconteceu, é porque isso devia acontecer. Isso é divina providência. Então essa é a nossa vida. A pessoa até no casamento. A pessoa, será que eu vou casar com ela? Será que eu não vou casar com ela? Será que é para mim? Será que não é para mim? E mesmo depois que eu casei, será que eu fiz a coisa certa? Não existe. Ninguém casa com a pessoa errada. A pessoa casou, assim é a pessoa certa. Logicamente, se ele faz a conduta certa, tudo está na mão de Deus. Menos a pessoa pode escolher fazer algo errado. Pode escolher fazer algo errado também. Aí isso foge do controle de Deus, porque assim Deus quer. Deus quer dar para as pessoas o livre-arbítrio. Mas se ele casa com uma pessoa correta, então ele casou com aquele que tinha que casar. E ele morou no apartamento que ele tinha que morar. E ele está no emprego que ele tinha que ter. Não existe errado, não existe erro. Ele pode progredir na vida. Mas aquele tempo que ele teve naquele apartamento, depois mudou para outro, é exatamente esse segundo que estava previsto que ele ia mudar.
Porque Deus está criando o mundo a cada segundo. Isso é divina providência. Cada segundo é dado para cada um o que ele tem que fazer, da maneira que ele tem que se comportar. Então, dessa forma, isso tira da pessoa a dúvida na vida dele. Ele passa a entender o mundo de uma outra forma. O Senhor, ele teve um filho, um casal tiveram um filho, e esse filho nasceu com um problema. Ele tinha síndrome de Down. Então ele chegou, o pai da criança ficou desesperado. Ele chegou para o mestre, por favor, reza para o meu filho. Meu filho está muito doente. Eu preciso que você reza por ele para tirar dele essa doença. Então o mestre perguntou, qual é a doença do seu filho? Ele nasceu com síndrome de Down. O rabino, o mestre pensou consigo mesmo, vou rezar para ele não sabe que isso não tem cura? Tá bom? Ele falou, meu filho, eu vou rezar por você. Estava com pena dele. Meu filho, eu vou rezar por você. Passa 2, 3 meses, chega o homem novamente e falou, mestre, não está dando certo. Reza pelo meu filho, ele ainda está doente. Não tem problema, vou rezar por ele. Rezou por ele. Não. Passa meio ano, 1 ano, 2 anos. E cada mês e mês o homem está perturbando. Mestre, meu filho não está bem. Depois de 2 anos, ele chega para o mestre e fala, olha, agradeço a sua reza. Finalmente funcionou. Falou, o quê? Teu filho se curou? Ele ficou estranhando, teu filho se curou? Ele falou, não, acabei de entender que esse filho foi para mim a maior bênção que eu podia ter. Caiu para mim a ficha, que isso na verdade que eu pensava que era a maior desgraça da minha vida, eu entendi que esse é o motivo de toda a minha felicidade. Eu tinha que ter esse filho, o amor que eu tenho por ele, uma coisa impressionante. Eu entendi que foi a melhor coisa que podia acontecer comigo. Então isso realmente é o pensamento da divina providência. Nós devemos saber que tudo o que acontece conosco, a mão de Deus está lá, com certeza aquilo é para o bem. Uma pessoa que se comporta dessa forma, logicamente, falei muito em resumo todos esses detalhes sobre cada ponto, poderíamos falar aulas e aulas, mas uma pessoa que se comporta dessa forma, a primeira coisa é vai ter uma vida tranquila. Está tranquilo. Por mais dificuldades que ele acha que ele pode passar, ele sempre está tranquilo, ele sabe que ele vai sair dessa e para uma melhor. Se está acontecendo isso, olhe para cima e está sabendo que isso aqui vai ser muito melhor. Uma pessoa que vive dessa forma consegue enxergar que tudo que ele vem, tudo que ele tem na frente dele, vai levar para o caminho certo. Quando a pessoa assiste uma novela e no meio ela vê que um mocinho está sofrendo, ele não fica preocupado. Porque ele sabe que na novela, no final, sempre o mocinho vai sair ganhando. Vai sair bem. O bandido vai preso e o mocinho vai ser bom. Porque ele sabe que o final vai ser bom. Então a pessoa não vai dormir preocupado. O que vai acontecer com ele? Porque ele sabe que o final vai ser bom. De alguma forma, ele está interessado em saber como, mas vai ser bom. Assim tem que ser nossa vida. O final vai ser feliz. Então por isso o meio também é feliz. Porque quando a pessoa sabe que no fim das contas o final vai ser feliz, o meio também é feliz. E tendo a pessoa se seguindo dessa forma, com certeza, tudo que ele vai fazer vai ser coroado de sucesso. A coisa vai ter um sucesso sobrenatural. Tudo que ele vai fazer, porque no momento que ele se entrega, ele entrega todos os seus problemas para Deus, ele se ocupa, ele faz tudo o que ele precisa, mas ele entrega todos os seus problemas para Deus, então automaticamente ele vai conseguir ver e provar como tudo na vida dele vai ter um sucesso, e o sucesso de um ser humano é limitado, porque um ser humano é limitado, ele tem certas limitações, mas um sucesso de Deus é ilimitado. Uma pessoa que se entrega para Deus, então o sucesso dele vai ser ilimitado, o sucesso do Criador, não o sucesso da criatura. Porque quando a pessoa se entrega dessa forma, ele chega realmente ao sobrenatural. Ontem, por divina providência, eu recebi essa mensagem no WhatsApp, uma mensagem, sei lá quem que me mandou, nem sei, não tinha nem remetente. Mas aqui a gente vê exatamente aquilo que nós falamos. Então, eu copiei aqui só para nós lermos no final aqui da aula. Ele fala o seguinte, a estrada para a vitória não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão,
uma lombada chamada dificuldade e um obstáculo chamado inveja. Mas se você tiver um amortecedor chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Deus, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. A pessoa que ele tem um motorista que é um Deus, quer dizer, Deus dirige a vida dele, ele entende que Deus dirige a vida dele, que está sempre em cada momento, é garantido que ele está seguindo o caminho do sucesso. É um exercício, não é uma coisa que vem com facilidade, é um exercício e nós vamos chegar a entender como isso faz parte da nossa vida. Eu quero só, todos conhecem a história, muitos conhecem, eu acho que a maioria conhece a história por qual eu passei há 12 anos atrás com a minha esposa. Eu cheguei uma vez no hospital, numa sexta-feira, depois de acender as velas do Shabat, ela teve uma dor de cabeça, eu cheguei no hospital, de uma forma assim, com uma ambulância, que os médicos ficaram desesperados, ela tinha acabado de passar um AVC. E os médicos falaram, olha, não espera nada para amanhã. Não espera nada amanhã, a gente não sabe se vai passar essa noite. Ela era jovem, 39 anos, sei lá. Como que não espera nada para amanhã? Sim, só a situação está muito grave. Fizeram alguns testes, depois ele falou, olha, nós vamos ter que fazer uma operação, nós vamos encontrar um aneurisma hoje, tentar salvar. Eu falei, mas vocês vão fazer a operação mesmo? Eu falei, sim, nós vamos agora, ela vai entrar na sala, vai dar tudo. E eu pensei comigo mesmo, naquele momento, me lembrando de todos esses ensinamentos, naquele momento me veio uma inspiração, ele falou, não vai fazer essa operação, com certeza não vai. Então eles levaram ela para uma sala para fazer um exame que ia durar 20 minutos para saber onde eles iam encontrar o aneurisma, para saber fazer a operação naquela noite e tentar salvar a vida dela. Eles levaram ela e ficaram 1 hora nesse exame. E quando eles saíram, eu falei, mas vocês não falaram que era só 20 minutos? Eles falaram, sim, nós fizemos o exame e nós não encontramos o aneurisma. Então repetimos novamente e não encontramos. Na terceira vez que nós não encontramos, então, falou, acontece uma vez a cada milhão, uma chance em 1 milhão, que às vezes o aneurisma se cura sozinho e não precisa fazer a operação. E isso salvou a vida da tua esposa inesperadamente. E eu tinha certeza absoluta, eu falei para o médico que estava do meu lado, essa operação não vai ser feita hoje. Realmente a coisa aconteceu. Mas eles falaram, não se preocupa, porque a situação ainda está muito ruim, ela vai ficar pelo menos 3 meses na UTI, mais 3 meses no hospital, e ela vai sair cheia de sequelas, que a situação é muito grave, se ela vai sair, reza muito por ela. Eu falei para o médico que estava do meu lado, da mesma forma que a primeira previsão deles não deu certo, essa segunda também não. 4 semanas depois, eu saí com ela, como se nada tivesse acontecido, voltei para casa, e os médicos ficaram de boca aberta. Depois nós fizemos uma refeição de agradecimento para Deus pelo milagre. E o médico, que era o chefe da cadeira de neurologia do Sírio-Libanês, ele foi para a sinagoga dar um discurso. Então ele falou o seguinte, já há 30 anos eu exerço medicina, mas esse caso não fui eu que fiz, foram vocês, rabinos, porque eu faço medicina, não faço milagres. Isso foi um milagre. Então aqui a gente vê que realmente a pessoa pode e deve levar esse pensamento para a sua vida e ele vai conseguir passar todas essas barreiras e vai conseguir chegar na trilha do sucesso. Muito obrigado por todo mundo. Se Deus quiser.